Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a dica de leituras, releituras 2025. Esse é um livro que tem 25 anos exatamente que eu li. E é um livro que tem 40 anos de idade, né? Que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, do português José Saramago, prêmio Nobel de 98. E o José Saramago que vai contar uma história meio assim, realismo mágico, que é o encontro do Ricardo Reis, um dos nomes de Fernando Pessoa, com o fantasma de Fernando Pessoa. A história se passa na viagem do Ricardo Reis do Brasil para Portugal, e voltando a Portugal, porque seguindo essas biografias dos heterônimos, né? Ou seja, o Fernando Pessoa criou personagens poéticos e os líricos para os poemas. Ricardo Reis é esse poeta assim, da Roma Antiga, né? O estilo dele, aquelas odes de Horácio e tal. Então o Ricardo Reis é um médico que morou no Brasil, né? E aí ele volta para Portugal. Então, ou seja, ele passou um tempo no Brasil, voltou para Portugal, justamente ali na época que morreu o Fernando Pessoa, né? 35. Mas a história se passa em 36. O ano da morte de Ricardo Reis é 1936. É a época da Guerra Civil Espanhola, por exemplo, né? Então tinha uma guerra lá na Espanha e muitos nobres fugindo dessas guerras revolucionárias foram justamente para Lisboa, né? Então ele chega lá no restaurante, encontra os nobres espanhóis conversando, né? O livro é recheado de referências aos poemas do Fernando Pessoa, né? Ou seja, então a homenagem ao Fernando Pessoa, porque vai ter aqui os poemas do Ricardo Reis, obviamente, né? Que é o personagem principal, poemas do próprio Fernando Pessoa e poemas do Roberto Caeiro, né, do Álvares de Campos, né, porque são as Bernardo Soares, né, o livro do Desassossego, que é um livro assinado pelo Bernardo Soares, né, e que é uma prosa poética, que é quase existencialismo, né, se você ler assim, um livro, gente, isso aqui é a prosa existencialista, o que é Ken Gardner, né, é uma poesia assim, muito densa, é um poema em prosa, são anotações cotidianas, né, então o livro Desassossego é um livro que merece aqui um vídeo. É um livro que tem várias edições, né, e como é um livro incompleto, né, então não tem uma ordem muito de leitura, cada edição tem uma certa ordem de leitura, tem blocos de leitura, né, algumas vezes por temas, né, eles acrescentam temas que ligam esses fragmentos do livro do Desassossego, do Bernardo Soares. E aqui, voltando ao Ricardo Reis, o Ricardo Reis ele é um homem pacato, né, um médico, e ele vai começar geralmente tem caso aqui com a camareira, né? Tem uns casos assim sempre de homens solteirões com camareiras, tal. Então ele vai mostrando e também o dia a dia desse hotel onde tem lá, né? Esses nobres, as pessoas de classe, né? Os fidalgos lá da Espanha, então, ou seja, e ao mesmo tempo ele vai acompanhando o andamento das guerras, o rearmamento da Alemanha, né? O Terceiro Reich, já existiu o Terceiro Reich desde 33, né? Ele vai mostrando então os preâmbulos da Segunda Guerra Mundial. Então esse é o ano da morte de Ricardo Reis, 36. 36 então é um ano assim que foi um ensaio geral para começar a Segunda Guerra Mundial, porque vai se alongar o conflito lá na Espanha, né? Vai ser de 36 a 39. Aí são as tropas do Franco, né? Que estão vindo do norte da África, do Marrocos, né? Vão invadir a Espanha. Não vai conseguir dar o golpe, e aí o povo, né, em várias províncias da Espanha vão resistir, né? Inclusive tem um belíssimo livro brasileiro, né, que é a República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, que vai falar também dessa guerra, porque lá a Nélida Pinhon, você sabe, ela tem ascendentes espanhóis, né, da Galícia, e vai contar a história do avô, né? O avô vai contar a história lá no século XX, né? A época em que imigrantes espanhóis ficaram acompanhando essa guerra lá na Espanha, aqui no Brasil, né? Então tem dois espanhóis, eu tenho já, né? Aqui no canal tem aí várias leituras desse livro da Nélida Pinhon, que vai falar da mesma época, mesmo contexto, só que no Brasil, né? Ou seja, são imigrantes espanhóis e tal. Aqui os imigrantes espanhóis são os ricos fugindo da guerra e indo para Portugal, né? Então, e o Ricardo Reis é um médico, né? Assim, um homem que erudito e tal, então ele vai viver nesse meio mais classe média alta, né? Mais dos fidalgos. Ele é um cara pacifista, assim, um cara de, né, vamos ver a vida fluir, né? Ele não é um cara exaltado, assim, um futurista igual ao Álvares de Campos. Lembrar que essas personalidades de Fernando Pessoa são assim mesmo, né? Lembra muito lá aqueles ensaios do Ken Gardner, que a gente falou recentemente, que cada texto ele assinava com um pseudônimo e com uma personalidade mais estética, mais ética, mais religiosa.
A mesma coisa para uma pessoa, né? Então ele assina poemas, ora poemas mais futuristas, ora são poemas mais plácidos, né? Aqueles poemas assim, mais campesinos, poemas, né? Por exemplo, o Alberto Caeiro é um camponês que vai observando a vida, os campos de girassol, né? O Álvaro de Campos é um homem que é viajado, é um engenheiro que sai viajando pelo mundo, né? Os navios, e a modernidade, as fábricas, né? Então, o Fernando Pessoa ele mesmo é uma poesia metalinguística que fala muito da própria poesia, né? A poesia que está o tempo todo falando de poesia, falando da criação poética, das inspirações para a poesia, falando do dia a dia, do cotidiano, do que ele vive. Então, assim, são as várias, né, os vários heterônimos do Fernando Pessoa são essas várias personalidades dos textos, né? Lembrar que são personalidades textuais, o eu lírico só existe no texto. E aí a brincadeira que o José Saramago faz, que ele vai reunir, né, esses diálogos entre Fernando Pessoa e o Ricardo Reis em relação ao Alberto Caeiro, em relação ao Álvaro de Campos, né? Então é interessante que e você vai receber essas informações da época, né, do contexto histórico, e ao mesmo tempo vai tendo contato com os poemas, né, as referências, as entrelinhas aos poemas, a criação textual, poética do Fernando Pessoa, que publicou em vida apenas um livro, que é uma mensagem, né? Interessante, que é uma linha mais nacionalista, mais patriótica, né? Que ele publicou nessa época aí, o livro Mensagem, né? Então ele não chegou a fazer uma grande obra, assim, o que tem do Fernando Pessoa é o que ficou no baú, né? Você pode ver que de tempo em tempo eles vão lá e resgatam esse baú do Fernando Pessoa, e as várias obras dele estão guardadas, né? E aqui o Saramago, isso aqui é 84, hein? Nem era aquela época lá do Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi mais polêmico, né? Ensaio sobre a cegueira e tal. É um livro pouco conhecido, né? É um livro assim que depois de 20 anos a gente vai reler, e aí eu vou contar aqui, né? Fazer um resumo da minha leitura, né? Nos próximos meses, né? A dica de leitura do José Saramago, que é o Prêmio Nobel de 1998, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.